É possível sim ganhar dinheiro com garrafas de vidro comuns que você pode encontrar praticamente em qualquer lugar. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode estar fazendo ainda hoje para gerar uma boa fonte de renda extra ou até mesmo sua renda principal usando qualquer garrafa de vidro. Eu sou Evandro Damasceno e esse é o Top 5 formas de ganhar dinheiro usando garrafa de vidro. Antes de começar, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, também deixe seu like no vídeo que isso ajuda a gente bastante. Acessórios. Se você vê uma peça dessa, por exemplo, você diria que ela foi feita usando uma garrafa de vidro comum? Sim, pessoal, essa peça foi feita usando uma garrafa de vidro dessa que você encontra em qualquer lugar, onde você corta ela, abre ela ao meio e usando um cortador de vidros comum, cria um formato diferenciado que, depois de pigmentado, leva ela para o micro-ondas para passar pelo processo de fusão, seja uma fusão total ou parcial, ou até mesmo leva ela para um forno de alta temperatura para passar pelo mesmo processo. No final você tem um resultado semelhante a esse daqui. Nesse caso aqui, pessoal, pode ver que eu criei uma arte um pouco diferente, uma arte mais direcionada para que o público-alvo, assim que bater o olho nessa peça, já querer comprar de mim. Mas tem muitos projetos muito mais simples do que esse que você pode estar começando ainda hoje, a depender do seu caso, usando o seu próprio micro-ondas. Peças simples que, com essas peças simples, você pode criar uma peça bem mais detalhada e a partir desse ponto começar a gerar renda ainda hoje. Petisqueira. Galera, essa daqui, na minha opinião, é uma das peças mais fáceis de fazer dentro desse universo da vidrofusão, focado na garrafa de vidro. Basicamente você pega a garrafa, qualquer garrafa, com ou sem decoração, leva ela para um molde já preparado com um desmoldante. Eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal, um vídeo bem recente, se eu não me engano, como que você faz para criar um molde. Eu mostrei desde a escolha do material que vai ser utilizado para a criação desse molde, até a criação do molde em si. O processo de criação é o mesmo. Nesse caso aqui, para essa peça, a única coisa que muda é o formato. Com o molde pronto e preparado dentro do forno, você posiciona a garrafa, nesse caso aqui essas garrafas eu estou posicionando dessa forma, executo o meu ciclo, nesse caso aqui um ciclo bem simples para uma termoformação e no final eu tenho esse resultado aqui, uma petisqueira incrível que você pode utilizar esse mesmo processo que eu mostrei aqui para criar outros modelos de petisqueira, mais abertas, mais fechadas, com outros formatos, enfim, a ideia aqui é utilizar esse processo para gerar renda. Centro de mesa. Galera, essa peça aqui foi um dos primeiros passo a passo que eu mostrei aqui no canal. Basicamente, você pega a garrafa de vidro, nesse caso aqui, garrafa de cor âmbar, corta elas, retira o gargalo e o fundo delas, achata essa garrafa, deixa todas elas planas, corta ela em pequenos quadradinhos e monta esses quadradinhos dentro do forno dessa forma aqui, onde um vai estar sobre o outro. Eleva a temperatura, ou melhor, executa o ciclo para uma fusão total e no final do processo a gente tem um resultado incrível, onde depois de feito a fusão eu também termoformei a placa e eu tenho esse centro de mesa aqui incrível. Na época, pessoal, esse centro de mesa, se eu não me engano, ele foi vendido por R$600. Mas, basicamente, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal, é que você consegue tirar uma boa renda utilizando ideias muito simples. Essa daqui, por exemplo, como vocês viram, foram só pequenos quadradinhos que eu coloquei um sobre o outro, fundi, criei uma placa plana, termoformei, coloquei ela no molde, no mesmo modelo de molde que eu já expliquei no vídeo da semana passada aqui no canal, e no final do processo eu tive essa peça aqui que foi utilizada e está sendo utilizada até hoje como um centro de mesa. Peça decorativa. Galera, eu já fiz muitos vídeos aqui no canal onde eu utilizo somente o corpo da garrafa. Nesse caso aqui, essa peça aqui, ela foi feita somente com os fundos da garrafa, mas especificamente o fundo da garrafa da Long Neck Skol Beat, onde o processo é muito semelhante à peça anterior. Eu coloquei os fundos no piso do forno, claro, o forno tem que estar preparado com desmoldante, coloquei esses fundos no piso do forno, em cima dessa primeira camada de fundo eu coloquei mais alguns, elevei a temperatura, fiz uma fusão total. Para essa peça aqui é muito importante que você execute uma fusão total e depois eu simplesmente coloquei ela em cima do molde e termoformei, criando assim esse resultado aqui. Olha só a qualidade desse projeto. E é claro, pessoal, que aqui, por mais que eu esteja mostrando um projeto bem pequeno, você pode criar um projeto maior conforme a capacidade do seu forno. Olha só o tamanho dessa peça aqui, por exemplo. Essa peça aqui, no final, ela teve cerca de 55 centímetros quadrados de tamanho,
com o mesmo formato desse projeto aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Porque o molde que eu utilizei tinha o mesmo formato, a única diferença é que ele era um pouco maior. E essa mesma ideia pode ser reaproveitada também utilizando os gargalos da garrafa. Eu tenho certeza que o resultado também vai ficar incrível. Utilitários com fritas de vidro. Ah, Evandro, o que seria essa tal de fritas? Fritas, pessoal, são cacos de vidro triturados de forma que a granulometria deles fique bem pequena. Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, o vidro está um pouco semelhante à areia, mas você pode utilizar cacos maiores, cacos menores, conforme o trabalho que você pretende criar. Por exemplo, essa peça aqui, ela foi criada com os pedacinhos de vidro triturados de forma que o grão de vidro ficasse um pouco maior do que esse daqui, por exemplo. Nesse caso aqui, e é o que eu quero mostrar aqui para você, o grão de vidro ele estava muito menor se comparado a esse outro exemplo aqui. Pode ver que a qualidade, não é que a qualidade fica melhor, mas o resultado fica talvez até um pouco mais refinado. Então basicamente você pega os cacos do vidro que sobraram da criação de outras peças, tritura ele, peneira, leva para o forno, para um molde qualquer, no formato que você queira e na espessura que você deseja. Nesse caso aqui, por exemplo, a espessura que eu escolhi foi de 5 milímetros e fiz uma fusão total de todos os caquinhos de vidro, toda essa areia de vidro, resultando numa placa plana. Peguei essa placa plana, levei ela novamente para o molde, levei para o forno e fiz a termoformação dela para atingir esse resultado aqui. Por mais que esse resultado aqui seja muito simples, você pode utilizar esse mesmo processo que eu acabei de explicar para criar pratos, tigelas, outros utilitários de outros formatos, de outros tamanhos, de outras espessuras, que você acredite que, conforme o estudo de público na sua região, você vai conseguir vender e fazer com que esses cacos de vidro sejam convertidos numa renda extra para você. E aqui vai um bônus, que é o copo de vidro. Pessoal, você pode pensar que hoje em dia copo de vidro não está gerando tanto retorno assim, mas eu falo para você que depende muito da forma com que você apresenta ele para o público, para o seu cliente. E copo é algo muito simples de se fazer e você não necessita ter um forno de alta temperatura ou até mesmo um micro-ondas para trabalhar com a mufla. Basicamente você pega qualquer garrafa, utiliza esse cortadorzinho baratinho que você pode encontrar no Mercado Livre mesmo, retira somente o gargalo, faz ali um bom acabamento utilizando algumas lixas d'água e pronto, você tem um copo feito com garrafa de vidro. O retorno que você pode ter através da venda desses copos, caso essa seja a sua vontade, você pode adquirir uma mufla, produzir peças mais elaboradas, com o tempo você adquire um forno de alta temperatura e quando você perceber, você já tem um ateliê completo, talvez até assim como eu, no conforto da sua casa. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão, a Arte de Transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os dois pés direitos, podendo criar qualquer peça que você queira, utilizando seja matéria-prima nacional e importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!